Olá, meu nome é Rafael Lazarotto, eu sou médico ginecologista aqui da Clínica Netari e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre incontinência urinária. Antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixa teu like e curte a gente lá no nosso Instagram. Quando a gente fala de incontinência urinária, primeiro, o que é incontinência urinária? Incontinência urinária é quando a mulher acaba perdendo xixi de uma forma involuntária. E aí a gente precisa entender dois grandes grupos. A mulher ela tem a incontinência urinária que é de esforço e ela tem aquela incontinência urinária de hiperatividade detrusora. São duas coisas totalmente diferentes. Primeiro, aquela incontinência urinária que ela é de esforço é aquela incontinência urinária cuja mulher tosse, espirra, pula, ergue peso e ela acaba perdendo xixi. Isso daí acontece por um defeito uretral, ou seja, ela perde aquela fasciazinha, o tecidinho de sustentação da uretra, e essa uretra ela começa a ter hipermobilidade, tá? Então esse é um tipo de incontinência urinária, ocasionado pelo esforço. O outro tipo de incontinência urinária é aquela incontinência urinária de hiperatividade detrusora. O músculo da bexiga, ele acaba se contraindo de forma involuntária. Por exemplo, a paciente ela está sentada lá assistindo televisão, de repente ela tem vontade de fazer xixi e ela sai correndo e perdendo xixi na estrada. Isso daí a gente chama de urge-incontinência e isso acontece por essa contração involuntária do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Existe também um tipo de incontinência urinária que a gente chama de incontinência urinária mista. É um pouquinho dessa hiperatividade detrusora e um pouquinho dessa incontinência urinária de esforço. Então eu tenho uma soma dos dois e aí eu tenho a incontinência urinária chamada de mista. Por que que isso é importante? Porque se eu não fizer o diagnóstico correto do tipo, da causa de incontinência urinária, o tratamento ele pode ser falho. Vamos tentar entender o porquê? O porquê basicamente é esse. A incontinência urinária do tipo esforço, talvez a paciente ela acabe se beneficiando de uma cirurgia, se a gente for pensar em cirurgia, mas ela não é a principal ou não é talvez a primeira indicação. Eu preciso subir degrauzinhos de escada para chegar até o nível em que a paciente seja operada. Por exemplo, ela vai fazer diurese programada, ela deu vontade de fazer xixi, ela vai e faz, para evitar que essa bexiga fique muito cheia. Ela vai fazer fisioterapia pélvica para melhorar a musculatura da pelve e tentar fazer com que isso daí sim também seja um recurso para que melhore essa incontinência urinária. Ela pode utilizar de laser, principalmente o laser de CO2 vaginal, ele ajuda bastante. Existem alguns outros tipos de fisioterapia, utilizando cadeiras hoje, que podem fazer com que a paciente melhore. Ela pode subir para um outro degrauzinho e até tentar usar alguma medicação. Mas se eu tive falha nesses degrauzinhos anteriores, provavelmente ela vai precisar ou possivelmente ela vai precisar de uma cirurgia. E aí a cirurgia é chamada sling, quando coloca uma telinha embaixo da uretra para tentar sustentar, e quando essa paciente faça o esforço, seja na tosse, erguendo peso, espirrando, que essa uretra ela não tenha uma hipermobilidade e quando ela bate nessa telinha ela consiga ser mais continente. Então esse é um tipo de tratamento para incontinência urinária de esforço. Já a incontinência urinária por hiperatividade detrusora, o principal tratamento e hoje o mais em conta, o mais barato, é com medicação. Então, medicação anticolinérgica. Essas medicações fazem com que a musculatura da bexiga ela não tenha uma contração involuntária e a paciente acabe melhorando dessa perda urinária por urge-incontinência. Lembra que eu falei da vontade de fazer xixi e sair perdendo na estrada? Vocês entenderam por que é importante a gente fazer o diagnóstico correto? Porque você imagina se eu opero uma paciente que tem uma hiperatividade detrusora. Eu não vou estar fazendo um benefício, eu vou estar trazendo muito mais malefício para ela. E é importantíssimo que a gente veja se essa paciente não tem uma incontinência urinária mista, porque aí talvez eu vá ter que operar ela e eu vou ter que fazer medicação para ela, talvez para o resto da vida, para poder melhorar essa contratilidade e melhorar assim a qualidade de vida dessa minha paciente. Quando eu espirro, costumo fazer xixi. Será que isso é incontinência urinária? Você precisa pensar, é um tipo de incontinência urinária, mas será que a tua bexiga não está muito cheia? Será que você não está no climatério na menopausa? Será que você não está com hipoestrogenismo, que é a falta de estrogênio na região vaginal, nessa mucosa? Se caso você não
fecha nenhum critério desses que eu falei, sim, pode ser um tipo de incontinência urinária e sim, você deve ser avaliada. Dizem que depois de ter 2 filhos de parto normal, é comum ter esse problema. É verdade? Não só em relação ao parto. A gente tem que pensar que pacientes que fizeram cesariana, pacientes que são mais obesas, tudo que aumente essa pressão abdominal pode fazer com que tenha uma frouxidão dessa musculatura pélvica e essa paciente venha a perder urina. Homem também pode ser acometido por incontinência urinária. E aí também tem que ir no nosso colega urologista para poder fechar o diagnóstico correto e aí sim iniciar um tratamento. Como é o processo do procedimento da redinha, nos casos que a cirurgia não resolve? Quanto tempo demora a recuperação? Quando a gente fala da cirurgia de incontinência urinária, a gente tem algumas formas. Geralmente o mais comum é o chamado sling, é aquela telinha que coloca embaixo da uretra. E a gente tem 2 técnicas que eu posso citar aqui para vocês. Tem uma técnica que é transobturatória, que ela passa por dentro dos 2 forames obturatórios. Eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada como é que é. E existe uma outra que ela chama de retropúbica. Então, a primeira telinha do transobturatório é desse jeitinho e a retropúbica ela tem uma angulação diferente porque ela passa atrás do osso do pub. Então eu vou deixar também aqui para vocês entenderem. O mais importante na recuperação pós-operatória é você não deixar a tua bexiga muito cheia, é você não fazer muito esforço, é você não beber muita água e esquecer de fazer xixi. Porque quando a gente faz o procedimento, essa redinha, essa telinha, ela não pode deslocar da uretra média. Se ela deslocar da uretra média, aí sim pode ser talvez uma das complicações de você acabar perdendo mais xixi do que você perdia. Então, a parte do pós-operatório é bem importante. Mais ou menos 45 dias, você já vai estar super bem e já vai estar podendo fazer todas as coisas que você fazia, inclusive exercícios físicos. Incontinência urinária é um sintoma da menopausa? A incontinência urinária, talvez ela não seja um dos sintomas da menopausa. Talvez aquela principal indicação que a gente falou lá na terapia de reposição hormonal entre sintomas geniturinários, onde aquela paciente ela talvez tenha uma falsa sensação de incontinência urinária ou talvez uma falsa sensação de infecção urinária, por conta desse hipoestrogenismo que é a falta de estrogênio na mucosa vaginal. Espero que vocês tenham entendido então as diferenças entre as incontinências urinárias, seja esforço, hiperatividade detrusora e a incontinência urinária mista. Bora! Então não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o teu like, curte a gente lá no nosso Instagram. Beijo e até a próxima!